Irmãos, que o Senhor vos abençoe. Meu nome é Citlali. Vou falar da minha terceira experiência. O Senhor ministrava ao servo Alexander, e ministrava por meio dele, e me perguntava o que eu faria se ele me levasse aonde estavam os anjos que antes estavam no céu. Eu somente respondi: Senhor, se tu vais me levar, leve-me em tuas mãos. Quando me disse isso, foi em 26 de março de 2014 às 8 horas da noite. Quando me perguntou isso, neste momento eu comecei a sentir algo em meu coração. Eu senti uma inquietude. Comecei a dizer: tenho que me preparar. Se o Senhor me falou isso, é porque vai me levar. Eu pressenti em meu coração. Quando eu pressenti, foram aproximadamente 10 dias. Eu comecei a sentir que eu tinha que me esforçar mais. E quando comecei a me esforçar mais, o Senhor me confirmou que eu iria neste lugar. Vou ler uma passagem bíblica. Amém. Está em Judas capítulo 1, 5 ao 10. A palavra de Deus no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram, e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor, se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Minha experiência foi em 13 de abril de 2014, no serviço que estávamos fazendo. Foi uma oração, e no transcurso da oração, o Senhor começou a ministrar a minha vida. Quando Ele começou a ministrar em minha vida, eu vi o que o Senhor estava me mostrando. O Senhor estava me mostrando como os demônios atacam a igreja. Quando Ele me mostrava isso, eu via como a terra se abria. E quando a terra se abria, começou a sair um odor horrível. E quando começou a sair esse odor, eu vi um lago. E esse lago tinha fogo. E quando saía esse fogo, eu via como os demônios saíram. Quando começaram a sair, o Senhor começou a ministrar mais em minha vida. Quando começou a ministrar em minha vida, a serva Francisca veio, tocou na minha testa e me disse que o Senhor iria me levar nesse lugar aonde estavam os anjos. E quando ela me disse isso, eu caí no chão, e ela começou a ungir a minha cabeça até os meus pés. Quando começou a me ungir, eu senti como que entrava uma dor desde os meus pés até em cima. Quando começou a subir essa dor, já não sentia as minhas mãos. Eu comecei a dizer à serva que ungira as minhas mãos que já não as sentia. Meu coração também não sentia. Eu sentia que ia morrer. Quando comecei a sentir isso, eu vi quando um anjo chegou perto de mim. E quando chegou perto de mim, me disse isso: não tire as suas vistas. Quando ele me dizia: fixa seus olhos aqui, eu fixei meus olhos ali. Eu vi quando um círculo de fogo dava voltas como um redemoinho. Quando esse fogo dava voltas, eu via outro anjo, como ele pegava e colocava em outra taça. E quando ele pegava e colocava em outra taça, eu ouvi uma voz que me dizia: serva, não temas, não temas. Quando eu ouvi essa voz, um anjo me disse: pega nas minhas mãos, porque onde você vai, é um lugar de tormento onde pensam que não existem anjos lá. Os anjos que estavam no céu estão nesse lugar com Satanás. Quando me disse isso, eu segurei nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos a caminhar. Quando começamos a caminhar, eu vi uma porta. Quando eu vi essa porta, era grande e tinha umas correntes enormes. Quando eu vi essas correntes, o Senhor disse uma palavra a essas portas. E quando ele disse essas palavras, essas portas se abriram facilmente. Quando essas portas se abriram facilmente, entramos nesse lugar e ouvi gemidos de pessoas.
mas não estavam aí nesse lugar, e seguimos caminhando, e tinham 2 caminhos, e esses 2 caminhos um iria me levar aonde os anjos se encontravam e o outro ao trono de Satanás, e eu dizia, Senhor, vamos, já não quero estar nesse lugar, e ele me dizia, somente te mostrarei onde está o trono de Satanás, mas não te levarei ao centro. Quando ele disse isso, olhei à minha esquerda. Quando olhei à minha esquerda, eu vi um trono, e esse trono não era como um trono real, mas era um trono morto que não tem nada, que está só. O Senhor não permitiu a Satanás sair do trono. Eu segurava em suas mãos, e o Senhor me dizia, caminha. Seguimos caminhando, e eu olhava na minha esquerda e na minha direita e via umas pedras enormes. Essas pedras enormes pareciam brasas e estavam muito quentes. Fazia muito calor nesse lugar. Seguimos caminhando e entramos em um túnel, e nesse túnel íamos caminhando, e no final do túnel encontrei uma prisão, e nessa prisão estava escrito, anjos que são malditos desde os céus que são caídos. Quando eu vi isso, o Senhor abriu a prisão onde estavam os anjos. Quando eu entrei nessa prisão, seguimos caminhando. Quando íamos caminhando, entramos em uma cova, e nessa cova havia muitas lanças, muitas correntes, havia muitos paus, e nesses paus tinham espinhos. Eu vi na minha esquerda que havia um livrinho ali, mas nesse livrinho não havia nada. O Senhor me dizia, caminha, porque não chegamos ainda onde estão os anjos. Eu segui caminhando com ele, e quando cheguei com ele no lugar onde estavam os anjos, eu via uns anjos charmosos. Eu via como eram tão lindos e como estavam nesse lugar. Quando estavam ali, um deles me dizia, diga ao Senhor Jesus Cristo que me tire daqui, diga que me tire daqui, e diga ao Pai que me perdoe e que me tire desse lugar. Eu lhe dizia, eu não posso fazer nada, e quando eu lhe disse isso, ele começou a maldizer-me e começou a blasfemar contra mim. E quando ele começou a dizer isso, ele dizia, é por isso que Satanás me trouxe a este lugar, porque não podes fazer nada. Quando começou a dizer isto, o Senhor Jesus Cristo começou a chorar, e o Senhor Jesus Cristo me dizia, vê como Satanás envolve os anjos, e com mais razão envolve o ser humano para trazer neste lugar. Quando eu estava ali, via esse anjo que estava conversando com um outro anjo. Quando ele começou a falar com outro anjo, o outro lhe ofendia e lhe dizia, por tua culpa estou nesse lugar. Se eu não tivesse tido feito caso, eu não estaria nesse lugar. Mas agora eu me arrependo de estar aqui neste lugar. E quando ele disse isso ao anjo, o anjo lhe disse, cala-te, não me digas nada, porque tu também acreditou nas palavras de Lúcifer. Quando ele disse isso, eu vi como os anjos começaram a fazer um alvoroço entre eles mesmos. Começaram a blasfemar, estavam maldizendo. Eu vi um anjo mais pequeno deles. Ele me disse, tira-me daqui. E eu lhe disse, não, eu não posso te tirar deste lugar. E quando eu lhe disse isso, eu vi que saíram uns chifrinhos de sua boca e como de suas mãos saíam umas unhas enormes. Ele agarrou em meu braço e me dizia, tira-me deste lugar, porque não quero estar neste lugar. Me tira agora daqui. E eu dizia, eu não posso te tirar daqui. E ele me disse, se não podes, ficarás aqui comigo. Quando ele me disse isso, eu fiquei desesperada. Eu comecei a gritar. Eu dizia, solta-me, eu não vou ficar nesse lugar. E o Senhor Jesus Cristo, estando ao meu lado, não dizia nada. E esse anjo me agarrava e me dizia, tu ficarás comigo então, até que chegue o grande juízo. Eu dizia, eu não ficarei contigo, porque o Senhor me escolheu para ver onde estão esses anjos, e sair e dizer lá na terra, dizer a elas como Satanás engana as pessoas e como enganou vocês. E ele me dizia, não diga nada, não diga nada. E eu lhe dizia, eu vou dizer, porque para isto o Senhor Jesus me escolheu. Quando eu lhe disse isso, ele veio e me agarrou mais forte, e o Senhor Jesus Cristo me dizia, não temas, porque te levarei aos céus. Quando me disse isso, subimos por uma porta que tem uns anjos nessa porta, mas eles não têm o direito de abrir. Subimos por aí. Quando subimos, o Senhor me dizia, te mostrarei o lugar onde eles se regozijavam, onde exaltavam o nome do meu Pai, onde glorificavam e não se cansavam, e te mostrarei Satanás como era antes. Quando subimos por um túnel, havia um quarto fechado com umas letras que diziam, proibido passar, porque o que passa chega a este lugar. Está proibido este lugar para os anjos. Quando eu vi isso, o Senhor me mostrava como esses anjos eram antes.
Não era um anjo nem dois anjos, eram milhões de anjos que não se pode contar de diferentes maneiras. Eram anjos, arcanjos, querubins, estavam em filas neste lugar. Cada anjo tinha o seu posto. Uns tocavam os instrumentos, outros glorificavam a Deus e outros cantavam. Quando eu vi isso, o Senhor me mostrava em uma tela como um filme. Eu via todos os anjos alegres, como glorificavam a Deus. Eu via tudo isso. Eu vi um anjo que se aproximou de um arcanjo. Eu não entendia quem era esse anjo, mas era charmoso, e chegou perto do arcanjo. E ele disse: Me ajude a ir me assentar no trono de Deus. E o arcanjo lhe dizia: Eu não posso fazer isso, porque não temos autorização para ir neste lugar. E ele disse outra vez: Anda, me ajuda, e se tu me ajudar, eu te ajudarei para que Deus te dê outro posto de trabalho mais alto. Quando ele disse ao outro anjo, o outro anjo disse: Está bem, te ajudarei, mas quero que me ajudes a dizer para outros. Quando ele disse isso, eu dizia: Senhor, como se chama esse anjo? E ele me disse: Se chama Lúcifer. Foi ele quem começou a enganar esses anjos para enganar aos outros. Quando eu vi que Lúcifer se acercou aos outros anjos, deixaram de cantar, deixaram de glorificar, começaram a caminhar, saíram de seus lugares e se dirigiram até o trono de Deus. Lúcifer disse a uns deles: Me espere aqui, vou ver se o Pai não está. E quando ele disse isso, disse um anjo mais pequeno, o que tocava um instrumento, perguntou: Por que quer ir ao trono de Deus? Não se conforma por estar aqui em sua presença. E Lúcifer respondeu: Eu quero ser igual a ele, quero que também me adorem, porque eu sou seu consentido. Eu também quero que me adorem e me louvem assim como a ele. Isso que vier comigo te prometo, te darei algo melhor que Deus. E o anjo que tocava o instrumento disse: Aceito. E Lúcifer começou a caminhar, começou a olhar de um lado e de outro. Quando ele começou a olhar aos lados, ele disse aos demais anjos: Venham, está só ao trono de Deus. Mas Satanás não viu que tinha dois anjos nesse trono, o anjo Miguel e o anjo Gabriel. O anjo Miguel e o anjo Gabriel estavam parados em uma porta e Satanás não os viu. E quando ele ia se assentar no trono, ao abrir a porta, o anjo Miguel disse: O que quer neste lugar? Tu tens o teu lugar que Deus te deu. E ele disse: Olha, somente quero entrar no trono de Deus, sentir o que se sente em ser louvado, glorificado e ser adorado. E Gabriel disse: Tu não tens o direito de estar neste lugar. Tu não tens o direito de estar neste lugar porque Deus permitiu que somente estivessem dois anjos aqui. Mas outros anjos não podem entrar aqui, somente quando ele fala e os chama. E Lúcifer começou a dizer: Eu quero que vocês me ajudem para entrar. Começou a suplicar: Permita-me entrar, somente um minuto, somente um momento. Mas Lúcifer não pôde com o anjo Miguel e o anjo Gabriel. Ficou bravo com eles. Quando ele começou a ficar bravo com eles, eu vi que o anjo Miguel e o anjo Gabriel desembainharam uma espada enorme. Mas Lúcifer não tinha espada e nem os anjos que estavam com ele, porque esses anjos eram encarregados de exaltar a Deus e tocar instrumentos. Quando Satanás viu que o anjo Miguel e o anjo Gabriel pegaram suas espadas, ele saiu do trono de Deus para trás. E o anjo Miguel e o anjo Gabriel saíram pela porta onde eles estavam colocados. Saíram e Lúcifer começou a gritar. E o anjo Miguel e o anjo Gabriel começaram a gritar aos demais anjos dizendo: Corram, porque entrou o mal aqui neste lugar, e no trono de Deus não deve haver isto. Quando disseram isso, eu vi como começaram a brigar, os anjos de Satanás com os anjos de Deus. Eu via como começaram a brigar, e o Senhor Jesus Cristo começou a chorar. Eu via como ele chorava. Ele me dizia: Vê o que está passando. Eu via tudo isso, e uma voz do céu do trono escutei, em uma luz resplandecente com muito fogo e com muitos olhos que dizia: Lúcifer, por que fizeste isso? E Lúcifer respondeu: Porque eu também quero ser adorado assim como tu, ser exaltado como tu, quero ser como tu. E Deus disse: Nunca serás como eu, nunca serás, porque desde hoje te maldigo e te lanço fora do meu trono, e serás lançado na terra, tu com esses milhões de anjos que estavam comigo, e se quer que te adorem, eles te adorarão, porque aqui é o meu reino, e nada te adorará, somente sou eu que adoram, que louvam e que glorificam. Eu vi como uma grande mão os lançou na terra, eu via como caíam os anjos, parecia como a areia do mar quando caíam, começaram a cair anjos. Arcanjos e querubins de todos os tipos de anjos quando caíram.
Eu dizia ao Senhor Jesus Cristo: onde estão agora? E ele me dizia: te levarei novamente no lugar aonde eles estão. E o que está sucedendo depois da sua caída? Eu fiz uma pergunta: mas tu não estavas aqui na terra. Ele me dizia: o Senhor ainda não me formava neste lugar, porque Lúcifer era o consentido de Deus. Era sua mão direita. Mas ele não aproveitou por ser como Deus. Por isso Deus me disse: por isso Deus me mandou ao mundo morrer por cada um de vocês para tirar a condenação, para tirar o pecado, porque Satanás quer tê-los neste lugar de tormento. Por isso meu Pai me formou e me enviou na terra. Eu ressuscitei, e agora estou na sua destra. Ele me dizia: meu Pai quer um povo humilde, não quer um povo vanglorioso. Ele quer ver teu quebrantamento de coração, humilde, e que seja agradável diante dele. Vamos, temos que baixar. Eu dizia: espera, eu não quero chegar neste lugar. E ele me dizia: tens que chegar, é necessário, porque se eu não te mostrar, não poderá dizer para os que estão na terra onde estão os anjos caídos. Quando me disse isso, descemos pelo mesmo túnel. Ele me dizia: esse túnel é por onde cairão todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, de suas maldades. Cairão por aqui. Por aqui será o grande juízo onde te mostrei. Este lugar é onde serão julgados todos aqueles que pecaram, todos aqueles que têm maldizido. Quando ele me disse isso, descemos. Quando descemos, eu vi como saía fumaça, como saía gritos deste lugar, e eram os anjos que estavam caindo aí. Quando eu cheguei neste lugar, eu via ainda como caíam os anjos. Eu via como se dobravam as suas asas quando caíam nesse lugar. Eles caíam em um lago de fogo, e quando caíam nesse lugar começavam a maldizer a Deus e a Lúcifer. Quando eles começaram a maldizer, eu via como as suas asas eram cortadas de cada um deles. No instante em que eram cortadas as suas asas, eram postas nas suas frentes umas placas que diziam 666, e em seus narizes uma argola que os introduziam onde estavam umas aberturas, e suas mãos eram amarradas com correntes assim para trás, e seus vestidos começaram a queimar, e seus cabelos começaram a ficar pretos, porque seus cabelos eram amarelos, e suas peles começaram a queimar. Eu via um outro anjo como chorava quando lhe cortavam as suas asas. E quando cortavam as suas asas, um outro anjo dizia: por tua culpa estou neste lugar. E outro anjo dizia: mas bem que tu querias ter outro posto no trono de Deus. Quando ele disse isso, suas roupas brancas se queimaram e ficaram de cor cinza. Eu via como todos esses anjos caíam, como eram cortadas as suas asas e se colocava um letreiro nessas aberturas. Eram malditos nesse lugar eternamente e serão julgados no dia do juízo, e ficarão neste lugar por toda a eternidade e nunca mais sairão. Quando eu vi isso, o Senhor Jesus Cristo me disse: te mostrarei onde está Satanás. Quando ele me disse isso, ele tinha um outro lugar à parte quando ele caiu do céu, e quando ele ia caindo neste lugar, as suas asas encheram de fumaça, não podia voar. Suas asas se dobravam e ele dizia: tenho que voar, tenho que voar, tenho que sair deste lugar. Eu não quero estar nesse lugar, não quero estar só, nem com esses anjos. E quando disse isso, começou a maldizer a todos os anjos que estavam ali. Começou a dizer coisas. Quando começou a dizer coisas, eu via como que uma asa dele se estendia. Quando a sua asa se estendeu, ao redor de sua asa tinha ouro. No seu vestido bordado era de ouro. Em sua cintura tinha um cinturão de ouro que tinha o seu nome. E o Senhor Jesus Cristo me disse: olhe para o seu rosto, e fixa o seu olhar no olho dele. Quando eu fixei meu olhar sobre ele, seus olhos eram olhos de cor como azul. Eram charmosos os seus olhos que aqui na terra nunca verei. Eu dizia ao Senhor Jesus Cristo: ele era o consentido de Deus. Ele disse: sim, ele era o consentido de Deus. Deus lhe dava tudo. Se ele queria mais ouro, ele dava ouro em suas asas. Mas agora verás como ficará neste lugar. Eu vi como umas correntes agarravam em suas mãos e seus pés. Quando eu vi que o puseram em cima de uma mesa de boca para baixo, eu vi como se cortavam a sua primeira asa, e ele gritou muito forte, forte e horrível. Se ouvia em todo este lugar o seu grito e seu choro. E ele dizia: porque me cortou, se diz que sou seu consentido. E com a outra asa o mesmo se sucedeu. Quando cortaram as suas duas asas, ele começou a dizer: solta-me daqui, solte as minhas mãos, solte os meus pés. E começou a blasfemar contra Deus. Suas roupas eram brancas,
foram tiradas e colocada uma calça comprida, e uma voz lhe dizia: Assim viverás eternamente, e serás maldito nesse lugar, serás julgado no dia do juízo. Quando disse isso, Satanás começou a blasfemar outra vez. Os anjos que haviam caído do céu começaram a brigar. Um deles dizia: Não nos dizia que iria nos dar um lugar melhor, que Deus nos daria um trabalho melhor. E Satanás lhe dizia: Cala-te, cala-te, maldito. Todos os anjos foram em cima dele, mas como eles estavam presos por umas correntes nas suas mãos, não podiam chegar aonde estava Satanás, e nem Satanás aonde estavam os anjos. Havia uma distância que não podiam se ajuntar. Quando eu vi isso, eu vi em Satanás como começaram a crescer suas unhas, as unhas dos seus pés. Começaram a sair muitas veias do corpo dele, seus olhos ficaram um pouco vermelhos, seus olhos já não eram de cor azul senão de fogo, suas orelhas ficaram normal, sua língua quando ele tirava era como que de uma serpente, eu via quando ele tirava, eu via como umas correntes se enrolavam nele e uma voz lhe dizia: Serás solto no dia do juízo. Eu perguntava ao Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus Cristo, e os outros anjos, porque estão aqui, a parte dos que estavam no céu? Ele me dizia: Ele não quer estar só nesse lugar, ele também quer ter anjos, mas não são anjos bons, mas são anjos maus que são os demônios. Quando ele me dizia isso, eu via uma outra entrada. Ele me dizia: Esses são os anjos que reproduziam ele. E eu dizia: E como reproduziam? E ele me dizia: Por sua maldade, ele tem somente direito aqui na terra para fazer coisas, e se tu deixar, ele te trairá nesse lugar por engano, não por coisas boas, assim como esses anjos o trouxeram do céu. Por isso Deus me trouxe na terra para morrer, levar toda a culpa, toda a maldição e toda a condenação. Quando me dizia isso, em minha frente vinha um demônio. Ele tirava sua língua e começava a caçoar de nós. E ele me dizia: Cala-te, não digas nada. Aqui é um lugar melhor do que lá na terra. Aqui pode-se fazer tudo o que tu queres. Se gostas de dançar na terra, aqui dançarás eternamente. Não te preocupes, não te sucederá nada. E outro anjo lhe dizia: Não acredite, porque é que nesse lugar há tormento. Olha onde eu estou agora por fazer caso a Satanás. E o Senhor Jesus Cristo me dizia: Prepare-se para que não venhas a este lugar, e os que estão lá na terra. Diga o que eu te mostrei, e o que meu Pai permitiu você ver, porque ninguém viu este lugar onde estão os anjos e onde se encontravam. Quando ele me dizia isso, ele me disse: É hora de voltar. Quando começamos a caminhar, saímos pela mesma porta. Ouvi uma voz que dizia: Aquele que não se preparar, virá neste lugar que é o meu trono. Quem chegar no meu trono não sairá, e eu sim darei o privilégio de sentar no meu trono. Quando disse isso, começou a maldizer a Deus, porque Deus não permitiu que ele sentasse em seu trono celestial. E Satanás dizia: Eu sim permitirei que se sente neste lugar. Ele me dizia: Prepara-te, porque também quero ver como chegarás nesse lugar, porque Deus te mostrou muitas coisas, e a mim não me convém que vais na terra dizer. Então ele disse ao Senhor: Se não posso contigo, começarei com essa pequena aqui e sei onde está. E o Senhor Jesus Cristo me dizia: Diga-lhes que nenhum deles se achegarão a esse lugar por meio de Deus. Se quiserem, virão. Se não quiserem, não virão. Quando ele disse isso, Satanás então começou a dar gargalhadas. E o Senhor Jesus Cristo me dizia: Vamos. E Satanás começou a maldizer-nos. Quando o Senhor Jesus Cristo fechou essa porta, eu vi como fechava com uma chave. Eu dizia ao Senhor Jesus Cristo: Mas eu não vi nenhuma chave que trazias contigo. Ele me dizia: Meu Pai me deu. Eu posso entrar nesse lugar quantas vezes for necessário, mas somente quando Ele manda, não por mim só. Caminhamos, e eu vi uma luz no final do caminho, mas eu via o meu corpo e eu dizia à serva que não podia, sentia que morria, sentia que meu coração não batia novamente, entrou uma dor tremenda em meu coração, meu corpo não aguentava, sentia que ia morrer e eu dizia: Senhor Jesus Cristo, creio que já vou morrer. E ele me dizia: Ainda não está no tempo de morrer. Se meu Pai te permitiu de ver isto, é para que vá pelas nações, pelos lugares a dizer o que Satanás está fazendo. O que fez Satanás? Ele não quer ser julgado só. Ele quer multidões de gente para estar em seu trono porque ele queria que o louvassem, que o exaltassem assim como meu Pai. Por isso ele quer muita gente em seu trono. Mas ele nunca chegará a ser como Deus. Te tirarei a dor que sentes. Meu corpo começou a acalmar.
meu coração começou a bater de novo e abri os meus olhos, e a única coisa que eu queria era abraçar alguém. Quando abri os meus olhos eu vi a serva, e me deu muita emoção porque eu sentia o desejo de abraçar alguém, porque o lugar que eu experimentei não era fácil. Alguns pensam que é pura imaginação, mas quero dizer que quando tem experiência com Deus e o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te levar a um lugar e o teu corpo sente, teu espírito sente, a tua alma sente. Graças a Deus, Deus me permitiu uma experiência com Ele e não morri. Porque dizer que é difícil morrer no espírito, imagine no corpo e na alma. Voltei às 3h45 da tarde da minha experiência com o Senhor Jesus Cristo, e não calarei do que Ele tem me dado e o que me mostrou. E se não gostar que eu diga a verdade ou que me arrependa, mesmo o diabo eu não calarei, porque Ele me escolheu para falar a verdade e não a mentira. Porque eu daria conta do que Ele me mostrou, e tu darás conta do que fez na terra, também será julgado ou julgada. Assim, meu irmão e minha irmã, tenha atenção no que Deus te disse: não a irmã, não o irmão, não o servo, não o pastor, não o líder, não o jovem, não a criança, não o homem, não a mulher, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala da tua vida, porque meu Pai disse que para Ele nada é oculto. Ele vê o profundo do teu coração. Ele te formou e te criou, e a hora que Ele quer te tira a vida, mas por misericórdia quer que tu reconheças que Ele é um Deus real, um Deus vivo, porque tu podes se esconder até de nós, mas não dele. Irmãos, que o Senhor vos abençoe.